Todo mundo quer ser bonito, doutora Adriana. Como é que é? O que é beleza? Muitas pessoas lutam muito para se adequar em alguns padrões que elas consideram a beleza, né? E nessa busca e nessa procura, algumas acabam se perdendo. Então, existem outros caminhos que levam à beleza que não necessariamente os procedimentos estéticos, né? Então, é nisso que a gente tenta basear a cirurgia plástica consciente, essa ideia de escolher um procedimento cirúrgico quando realmente existe espaço para ele. Uhum. Você decidiu ser médica por quê? Como é que foi sendo construída o teu desejo de ser médica? Eu venho de uma família de pai e mãe médicos, e o meu pai é cirurgião plástico também. Então, ainda nova ali, meio que foi acontecendo uma condução através do exemplo, né? Principalmente o paterno. E quando eu passei no vestibular, que na época, em função da greve da Universidade Federal, começou um pouco mais tardiamente, eu passei quase um ano auxiliando meu pai no consultório, em curativos, e aí eu fui pegando gosto pelo ofício, né? E ali também eu acabei decidindo ir para a cirurgia plástica, que é o que eu faço hoje. E você compreende que o teu exercício ajuda e serve às pessoas, certamente, né? Sim. Porque a medicina faz um bem enorme. Mas por que você também tem falado ultimamente de cirurgia plástica consciente? Porque o cirurgião plástico poderia dizer assim, ó, bom, eu preciso de trabalho e é bom que as pessoas venham aí, mas todos aqueles que chegam até você, você orienta e faz cirurgia plástica ou alguns você ajuda a compreender que não precisaria? Como é que é? Ao longo da minha trajetória, eu atendi pacientes e operei pacientes que não necessariamente receberam a cirurgia como algo que melhorasse a vida deles. Muito pelo contrário, era só mais um motivo de frustração, de decepção. E, para mim, começou a ser muito indigesto. Eu não ficava feliz, porque além do retorno financeiro do meu trabalho, do qual eu sobrevivo, eu queria uma gratificação pessoal, senti que eu estava fazendo uma diferença positiva na vida dos meus pacientes. E a partir daí eu comecei a investir mais em entender esse paciente, em tentar selecionar se o meu procedimento cirúrgico iria se traduzir em bem-estar, em melhora de autoestima, ou seria então mais uma frustração se existiriam outros recursos que caberiam melhor naquele momento. E é a partir disso que eu estou trabalhando. E não me falta trabalho, muito pelo contrário, né? Hoje eu trabalho muito mais feliz e realizada do que quando não existia esse tipo de seleção. Quando você fala disso, você tocou a tua emoção, que dá para ver. Dá para perceber que, de alguma forma, você sentiu dor por fazer cirurgias que não precisavam ser feitas. Dor e surpresa. Eu acho que muitas vezes a nossa ignorância, misturada com um pouco de ingenuidade, nos coloca em situações de sofrimento, que ou a gente aprende com elas, ou a gente segue nesse caminho, assim, né? Uhum. E sim, experiências negativas por falta de conhecimento, não necessariamente por ganância, mas por não entender o recurso que eu tinha nas mãos e saber trabalhar com isso, eu impus sofrimento para meus pacientes e também para mim. E hoje em dia, com um pouco mais de sensibilidade, de empatia, de tentar perceber qual é a motivação daquela pessoa que está vindo me buscar, se é uma pressão social, se é uma motivação legítima, né, de libertação, de poder virar de lado sem se preocupar com o perfil, ou poder acomodar um sutiã sem ter que ir mandar fazer numa loja especial. É completamente diferente. Uhum. É na sutileza do detalhe que está a diferença. Eu só pude desenvolver isso
com o sofrimento e com experiências negativas, né? E você hoje percebe que o teu trabalho está muito mais humanizado. Sim, sim. E não só o meu trabalho, mas por eu gostar de falar dessas minhas descobertas e compartilhar, né? E hoje em dia a gente tem a rede social para usar nesse sentido. Eu percebo que outras pessoas, mesmo que não necessariamente possam se operar comigo, também acabam se beneficiando, né? Os pacientes. Então, esse é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai contra a corrente de pressão comercial, mas que é extremamente gratificante, tanto para mim quanto para meus pacientes. A questão, veja que tem ainda na igreja e na compreensão comum, muitas vezes as pessoas dizem, tem uma passagem que diz assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, a beleza, para muitos, seria vaidade. Eu, esses tempos, fiz transplante de cabelo, né? Por quê? Porque eu achei que poderia fazer o recurso. Está aí, a clínica é aqui perto. De vez em quando os músicos aí me enchiam o saco dizendo, padre, as tuas entradas estão grandes e tal. É só para me tirar, né? Eu disse, não, vamos ajeitar isso aí. E não era uma questão de baixa autoestima, mas a questão de ter o recurso, e hoje o avanço também da questão da medicina e tudo, possibilita que a pessoa se sinta melhor. Eu estou sempre aqui me expondo também em vídeos e tal, e se a gente aparece bem, não faz mal. Não. E uma porque eu estudei na filosofia que a beleza vem de Deus. Sim. O belo, Deus é bom, é belo, os atributos de Deus é justo e assim por diante. Então a beleza também vem de Deus, por isso na beleza, não só a beleza, porque a beleza não é só a beleza estética, mas é a beleza interior que também se manifesta na beleza exterior. Então o cuidado de si é sempre muito importante. E você ainda percebe nessa questão da estética que tem exageros, certamente. Muitos exageros. Sim. Pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, com o seu corpo, com o seu rosto. E aí? Como é que eles vêm até você e você ajuda no quê? Você também orienta e diz, olha, aqui provavelmente tu tem que buscar uma questão psicológica, compreender isso. Depois a gente pode te ajudar em alguns aspectos, mas não, talvez você esteja exagerando. Como é que é? Eu tento entender a motivação daquele paciente, né? Porque a maior parte das pessoas estão em busca de aceitação, de pertencimento. E muitas vezes elas entendem que essa aceitação vai vir de uma aparência inquestionavelmente perfeita, né? O que é um grandíssimo engano, né? Como tentar agarrar fumaça, porque essa beleza nunca chega. A gente vê pessoas lindíssimas que, examinando mais a fundo na intimidade, tem lá os seus problemas, os seus recalques, ou seja, quando o senhor diz que o nosso corpo acaba sendo a nossa morada, assim como a gente gosta de estar nesse ambiente bonito, a gente quer estar no nosso corpo bem acomodados. Quando a gente vê essas pessoas que estão em busca de alguma coisa, a gente não sabe se elas estão suficientemente bem acomodadas dentro da alma delas, né? Então, eu tento perceber, porque as pessoas são muito bombardeadas pela pressão comercial das redes sociais. Então, certo. Às vezes, né, o pessoal mais jovem tem essa pressão. Às vezes pode ser por alguma relação interpessoal, né, com alguém que a gente sempre fala que na cirurgia plástica o cirurgião plástico não afia as flechas do cupido, né? Então, não tem que ser com finalidade de conquistar ou reconquistar alguém. A cirurgia plástica, a motivação correta da cirurgia plástica é por eu me amar, por eu me respeitar, por eu respeitar o meu corpo, eu mereço esse ato de coragem que é se submeter a um procedimento cirúrgico com toda a seriedade envolvida em uma cirurgia, né?
Então, a partir daí, se a gente entender que esse paciente está com essa motivação, ele vai se beneficiar do procedimento cirúrgico. Se não for nesses termos, nessas condições, aí a gente está falando de mutilação. Né? Bom, você coloca uma coisa muito importante e certamente coisa que você compreendeu na tua busca, conectando a tua interioridade, a tua motivação profunda com a tua profissão, não é isso? Quando a pessoa se ama, quando a pessoa está bem no seu corpo, ela pode, por amor, também se tornar talvez mais bonito, corrigir alguma coisa enfim, deixar melhor. É isso? Isso mesmo. Tem questões assim que vêm, né, genética, como por exemplo a rinoplastia. Eu não quero chamar uma atenção negativa porque eu tenho um nariz enorme e antes de alguém me conhecer ou de alguém se interessar por quem eu sou, a pessoa vai esbarrar no meu nariz. Eu só quero ser como qualquer outro. Eu quero me expressar através das minhas palavras, do meu olhar, sem ficar prendendo atenção em alguma questão física. Mas também existem aquelas alterações que acontecem com o tempo. Por exemplo, depois de uma gestação, né? São grandes oscilações de peso, também no caso da obesidade, em que o corpo acaba modificando e não necessariamente retornando. Então, nesses casos, a cirurgia ela é uma manutenção, né? Numa casa, como é que é? Queimou uma luz? Tem que trocar. A gente troca, né? É diferente de eu estar instalada numa casa e eu achar que a decoração nunca é suficiente, que eu tenho que colocar mais, que eu tenho que fazer melhor, que se cair um cisquinho no chão, eu vou brigar com o meu filho porque eu não quero uma sujeira. É diferente, né? Traçando esse paralelo. Não sei se me fiz entender. Né? Então, nesse sentido que entra a cirurgia plástica, né? Doutora Adriana, eu vou só cantar essa canção. Essa canção é uma canção minha que fala das perguntas que a gente tem que se fazer para preencher a alma. Perguntas que me habitam desde cedo compõem o meu mundo. Respostas surgem lá no fundo, vão dizer quem sou. O tempo passa e a vida traz as marcas daquilo que já passou. Sou resultado do amor e das escolhas que fiz. Foi Deus quem me chamou e ensinou a ser e fazer alguém mais feliz. Nada, nada vai me separar de ti. Nada, nada vai me afastar daquilo que te encontrei. Nada, nada vai me separar de ti. Nada, nada vai me afastar daquilo que te encontrei. Vou fazendo passos, aprendendo em cansaços, fazendo valer a pena o instante que sou. Só a primeira estrofe ainda. Perguntas que me habitam desde cedo compõem o meu mundo. Respostas surgem lá no fundo, vão dizer quem sou. O tempo passa e a vida traz as marcas daquilo que já passou. Sou resultado do amor e das escolhas que fiz.
Foi Deus quem me chamou e enviou para ser e fazer alguém mais feliz. Veja que essa canção, perguntas que me habitam desde cedo compõem o meu mundo. Respostas surgem lá no fundo, vão dizer quem sou. O tempo passa e a vida traz as marcas daquilo que passou. Na verdade, a nossa vida e a nossa emoção é uma junção de muitas emoções acumuladas durante a nossa existência. E você percebe o quê? Vem mais gente jovem? Vem mais gente adulta? Como é que é? Em termos gerais, a cirurgia plástica sem consentimento, ela acontece a partir dos 18 anos, né? Sem consentimento dos responsáveis. E para cada faixa etária existe um procedimento cirúrgico correspondente mais frequente, né? Então, no pessoal ali mais jovem, dos 18 anos, a grande maioria acaba fazendo otoplastia, rinoplastia, otoplastia, cirurgia das orelhas, né? Até é a cirurgia que a gente faz estética mais cedo, porque ela pode ser realizada a partir do momento que a criança perceber, entender que aquilo gera um sofrimento psíquico em função de bullying e tudo mais. Mas a partir dos 18 anos, onde o corpo já tem uma formação suficiente, começam a entrar os outros procedimentos, a cirurgia do nariz, às vezes em alguma menina que já se desenvolveu a cirurgia do aumento mamário ou até a mamoplastia redutora, né? Nessa fase também tem meninas que têm gigantomastia, que é um problema onde as mamas realmente crescem muito. E a partir daí, então, principalmente no público feminino, depois que acontece uma gestação, existem algumas outras cirurgias que se tornam mais frequentes, como a cirurgia do abdômen, também a cirurgia das mamas, e mais adiante ainda a cirurgia das pálpebras, da face. Claro, isso não é estanque, né? A gente vê pessoas que envelhecem diferente, que amadurecem diferente, que não têm tantas sequelas a partir de uma gestação, mas a grosso modo seria mais ou menos isso aí. Quando você percebe que a necessidade é interna, você diz claramente, olha, meu jovem, eu acho que aqui não teria necessidade de uma cirurgia, eu te oriento para isso. Então, existe uma situação bem frequente em consultório, que é quando as pacientes, elas querem atribuir ao cirurgião cuidados que elas deveriam estar providenciando para elas mesmas, né? Por exemplo, questões de saúde mesmo, de atividade física regular, uma alimentação, e também tem essas questões de distúrbio de autoimagem, em que a necessidade básica daquele paciente vai ser um tratamento psicológico, né? Existe um transtorno que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, no qual o paciente se percebe a partir de alguma alteração muito pequena, ele enxerga aquilo como se através de uma lente de aumento, o que gera um sofrimento psíquico para aquele paciente inimaginável, né? Desproporcional. Síndrome do quê? Síndrome? Transtorno dismórfico corporal. O paciente se vê uma dismorfia, como se ele fosse deformado, né? Um mosquito, ele vê um elefante. Exatamente. Daqui a pouco, 1 milímetro de diferença na ponta do nariz faz com que aquele paciente tenha uma crença de que ele é uma aberração, de que ele não pode ser aceito, de que as pessoas todas, em todos os ambientes, vão ficar presos naquele detalhe assim como ele. E essa é a realidade que ele vive. Então, esse é um paciente que, se for intervido cirurgicamente, não vai ter o seu problema resolvido e, do contrário, pode ter ainda isso aumentado, né? E entrar em casos, né, mais famosos, tipo Michael Jackson, né, que vai fazendo um procedimento atrás do outro, porque ninguém efetivamente consegue parar essa pessoa e destinar o tratamento correto para ela. O que você gostaria ainda de dizer para quem está em casa? Agora, pensando como médica, mas também como pessoa, você que foi fazendo o seu processo, o que é importante na vida? Para quem está em casa, muitas vezes jovem, ou
está lá deprimido, enfim, pessoas no cenário de hoje. Tá. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é que é muito difícil hoje a gente conseguir fazer uma escolha respeitando a nossa vontade interna, porque existe muito barulho no entorno, muitas pressões, muitos apelos, e a gente tem a sensação de que precisa ir atrás do que a sociedade acaba impondo. Mas sempre que a gente pensar, principalmente fazer um procedimento cirúrgico, é importante silenciar esse barulho e criar uma relação mais forte e mais íntima conosco para entender se o que a gente está planejando fazer, em termos de procedimento cirúrgico, representa de fato a nossa vontade, né? Se é a voz da nossa alma que está falando ou se é só uma maneira de aceitar o que alguém está impondo para a gente, porque isso faz muita diferença no resultado. Muito bem, eu senti, assim, na sua expressão, muita humanidade no teu exercício da medicina. É isso que importa. O mundo precisa de gente que trabalha, gente que serve, mas gente que ajuda, de fato, as pessoas a compreenderem o mais essencial. O mais essencial é a pessoa se amar. É isso aí. Estar bem. E quando ela está bem, depois, dentro daquilo que é possível fazer, também ela pode utilizar dos bens que a medicina traz, que os avanços trazem. Muito obrigado. Obrigada, senhor, padre. Deus te abençoe a tua família. Obrigada, e que tu padre. possa continuar ajudando pessoas por muito tempo.